Olá, pessoal. Eu sou o Célio Luiz, trabalho com consultoria ONA há mais de 20 anos, praticamente desde 99. E aqui estou passando todo o meu conhecimento como auditor da ONA, como consultor da ONA e como quem já esteve aí do seu lado, implantando um processo da ONA e sendo auditado. Então acompanhe as nossas dicas, as nossas interpretações desse manual para que você consiga implantar aí no seu hospital. Logo após a nossa vinheta, nós vamos já direto interpretando esses requisitos. O requisito de hoje é o requisito 14. Esse requisito fala basicamente o quê? Estabelece política documentada para a gestão de fornecedores de serviços e produtos. Bem interessante. Volto a reforçar para vocês o que eu tenho falado aqui várias vezes nos nossos vídeos. Política, descrição de política, pessoal, é uma diretriz, vocês não vão fazer pop. Lógico, aqui ele é uma fonte de inspiração, ele está determinando que você vai escrever ou elaborar os seus procedimentos. Então, a política é uma diretriz, você escreve ela em 2, 3, 4 linhas. A minha recomendação prática: crie um procedimento com as suas políticas. Pega aqui a seção 1.1, relaciona todas as suas políticas, abre subcapítulos e vai descrevendo as suas políticas. Ou seja, vai descrevendo as suas diretrizes gerais e você pode, como coloquei nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores também, você pode colocar uma coluna do lado direito dessa política e evidenciando qual que é o procedimento, qual que é o POP, qual que é a instrução de trabalho que materializa, que evidencia esta política. Vamos voltar à tela para a gente verificar o que é esse tal desse requisito? Pessoal, o que são as orientações práticas para esse processo? Então lá, se você ler o manual, eu não vou aqui ler o manual, você tem que estar ele de posse, a gente recomenda para que você tenha ele de posse para poder acompanhar os nossos vídeos, as nossas orientações. Então o que ele fala? Então ele diz o seguinte, que a organização influencia. Para quê? Para criar um relacionamento e valores. O que ele quer dizer com relacionamento e valores, neste caso, dos fornecedores? Por política de qualidade, você tem que desenvolver os seus fornecedores. Então, você tem que entender que lá a sua política, quando se trata de gestão da qualidade, você também tem que trabalhar esses aspectos, ou seja, desenvolver os seus fornecedores. Por quê? Porque ele está entregando insumos, está entregando serviços. Imagine que esse fornecedor não trabalha com uma qualidade, com uma certa qualidade, ele vai influenciar o seu processo. Então, na sua diretriz geral, você tem que dizer o seguinte, que é sim política da instituição desenvolver, capacitar os seus fornecedores e é um dos trabalhos que você tem que fazer para disseminar a qualidade. O que mais? Nós temos ainda que ele fala em direcionamento, em qualidade e sustentabilidade. Basicamente, o que ele está falando, pessoal, quando fala em direcionamento, em qualidade e sustentabilidade? O que eu acabei de dizer. É política, sim, da instituição desenvolver esses fornecedores, melhorar a qualidade deles, melhorar o seu produto, porque, em suma, você vai estar proporcionando qualidade para você e para o seu cliente paciente e para toda essa grande família que usa o seu hospital. Quais são os compromissos que o manual exige? Qualificação, avaliação e avaliação de contratos. Aqui, pessoal, uma observação bem importante. Vamos falar a diferença entre qualificação e a avaliação. Tem muita gente que faz confusão. Qualificação, pessoal, você vai determinar lá na sua política que você deve, todos os seus fornecedores críticos devem ser qualificados. Por que os críticos? Porque você não vai precisar fazer uma qualificação, pedir alvará, CNPJ, nomes, uma série de outros documentos, por exemplo, de uma papelaria. Você tem várias papelarias, provavelmente, na sua cidade. E ela, normalmente, não vai estar relacionada à atividade crítica. Percebe? Então, você vai qualificar os críticos. Sério, eu posso qualificar os não críticos? Pode. A norma exige que você, pelo menos, faça esse. Ela não diz isso de maneira direta, mas indiretamente é interessante que você faça essa qualificação dos críticos. Bom, qualificação o que é? O que eu preciso ter como fornecedor para poder entregar o meu produto, o meu serviço aí na sua instituição. Ou seja, num comparativo, seria o seguinte, se eu sou motorista, eu tenho que estar qualificado para ser motorista. Como é que eu me qualifico para ser motorista?
Carteira Nacional da Habilitação. Eu tenho que ter esse documento. Caso contrário, não adianta eu saber dirigir. Eu não estou qualificado, eu não tenho um documento comprovando isso. Então, qualificação são os documentos que você exige, são os qualificantes, ou seja, as qualidades que você exige para o seu serviço. Ou seja, você pode determinar, por exemplo, que todos os seus fornecedores tenham um certificado ISO, por exemplo? Pode. Se a sua exigência for essa, você tem que tomar cuidado, que pode ser que você não tenha fornecedores com essa certificação. Aí você eliminou esse candidato. Então, você pode diferenciar entre os obrigatórios, que você exige como obrigação, e aqueles desejáveis. Então, um macetinho que você pode colocar na sua política. Então, isso é qualificação, pessoal. Os documentos que eu preciso para entrar na instituição. E o que é avaliação? Uma vez qualificado, uma vez entregando o produto, uma vez entregando o serviço, como eu sou avaliado de tempos em tempos, mensalmente, trimestralmente, 6 meses, 1 ano, ou seja, eu sou avaliado para verificar as minhas entregas, se eu entrego no prazo, se eu entrego na quantidade certa, se existe coerência administrativa, se tem coerência técnica, se tem sustentabilidade técnica os produtos que eu estou entregando. Aí é a avaliação do serviço. Quando fala em avaliação de contrato, também tem que estar descrito na sua política a avaliação dos contratos. Porque senão acontece o seguinte, está lá o setor fazendo a avaliação do fornecedor, dá nota baixa para ele, mas lá o jurídico, o setor de compras, o setor de serviço, renova o contrato, sendo que aqueles fornecedor era um péssimo fornecedor que você tinha, então nas suas avaliações ele estava tendo problema e simplesmente o jurídico lá, ou o setor de compras, acaba renovando sem fazer o ciclo completo, melhor dizendo, da avaliação. Então, isso que a norma exige, a avaliação dos contratos. O que mais? Fala ainda, né, em que esse compromisso seja documentado, implantado e divulgado. Lógico, né, pessoal? Se eu tenho uma política, elas têm que estar disseminada entre os meus colaboradores, entre os meus fornecedores. Ele precisa conhecer isso. Olha, nós temos a nossa política é uma política de desenvolvimento, ou seja, nós vamos desenvolver você, vamos chamar você ao desenvolvimento do seu serviço, dos seus produtos, caso seja necessário. Você concorda? Beleza, é a nossa política. Então, cientifica esse fornecedor ou esse pretenso fornecedor que as coisas funcionam dessa maneira dentro da sua instituição. Percebe? São as questões de política. Então, basicamente, é isso que fala esse requisito. Qual o nosso próximo requisito? Requisito número 15. Esse requisito fala da política de segurança do paciente. Tema extremamente importante. De novo, chama atenção, políticas são diretrizes gerais. O que fala esse requisito em relação às políticas de segurança? Vamos continuar? Pessoal, fala basicamente na redução de risco e dano. E isso deve ter uma estratégia dentro da alta direção. Ou seja, deve estar descrito que é sim uma política importante, talvez uma das mais importantes dentro da instituição, você estabelecer a política de segurança do paciente, que vai envolver uma série de protocolos que eu vou estar colocando ali na frente. Então, de novo, em 2 ou 3 linhas você pode definir quais são as suas políticas, ou seja, é política intensa de controle, fiscalização, divulgação, melhorias contínuas em relação à segurança do paciente. Pronto, definiu a política. Como você vai fazer esses protocolos? Lá na frente você vai desdobrar nos seus procedimentos, nas suas instruções de trabalho. Mas política é isso. Nenhum auditor deve exigir que você faça uma política de 50 páginas. Esse auditor está desavisado, está desinformado, mal preparado. E, infelizmente, a gente tem tido, com certa frequência, alguns avaliadores com um certo, digamos assim, falta de preparo. Mas é importante que aqui eu vou estar passando para vocês o Gold Standard, aquilo que eu ensinei como instrutor, inclusive, de avaliadores. É o que eu exijo de Gold Standard do meu cliente. Ou seja, independente do manual, independente se o avaliador é fraco ou não, aqui eu vou estar reforçando para vocês o Gold Standard, aquilo que existe de melhor e de mais... de melhor qualidade, de melhor excelência para o seu serviço. Nos acompanhe. Vamos continuar? Pessoal, fala alguns compromissos, né? Se a gente vai analisar todo esse processo, vai falar alguns compromissos. Fala do consentimento informado, esclarecido, ou seja, você tem que dizer que é política da instituição essa ciência desse documento. Como você vai fazer de novo lá no procedimento padrão. O que mais? Nós temos ainda direitos e deveres dos pacientes. É política da instituição divulgar os direitos e deveres para todos os colaboradores, pacientes, acompanhantes e clientes. De novo, é um compromisso. O que mais? Transparência nos casos de incidentes e mecanismos de apoio. O
que a norma quer dizer com isso? Que é sim política, divulgar, ter transparência, não esconder nada do que aconteceu. Mas isso não é feito de maneira atropelada, tá, pessoal, na prática. Na sequência das nossas aulas, dos nossos vídeos, eu vou estar explicando para vocês como é que faz. Tem que ter um processo, fica difícil, né? Tem que ter um processo para esse critério de transparência, não é assim tudo sem organização, existe um critério para isso. Mas nesse momento, nessa legislação, nessa subseção, o importante é que você defina sim que existe uma política clara, um compromisso por escrito assinado pela alta direção, disseminado por outras organizações ou por outros setores, que há uma transparência na divulgação desse processo, inclusive de apoio às vítimas, às eventuais vítimas que possam acontecer dentro desse processo. O que mais? Fala ainda, pessoal, do núcleo de segurança do paciente, da sistemática de notificação, do tratamento dos incidentes. Ou seja, que você, além de ser transparente, é política, sim, o registro desses incidentes, o incentivo ao registro desses incidentes, que ele não tem um viés disciplinar, que não tem um viés punitivo, mas sim de melhoria de processos. Pronto, acabei de fazer uma política. É política do Hospital XYZ, ao incentivo ao registro de incidentes com um mecanismo de oportunidades de melhoria, sem ter o viés disciplinador ou punitivo no primeiro momento. Pronto, eu defini uma política. Percebem? Eu posso definir N textos em relação a esse processo. Uma dica importante, você pode, às vezes, copiar lá o manual e colar dentro da sua política como estrutura. O que mais? Quais são os protocolos que nós precisamos apoiar e divulgar nessa diretriz? Nós temos alguns compromissos, nós temos a identificação do paciente, a prevenção de quedas, nós temos ainda a prevenção de lesão por pressão, protocolo de cirurgia segura, higienização das mãos, nós temos ainda a segurança na prescrição do uso de medicamentos, na divulgação de incidentes. Percebem? Nós temos uma série de políticas que nós devemos aplicar e apoiar, ou seja, a direção apoia isso. É isso que o manual quer, que a direção, que a alta direção tenha o apoio nesse processo. Qual o nosso próximo requisito? O nosso próximo requisito é o requisito 16. Este requisito estabelece a política para atendimento dos pacientes com dignidade, com respeito, né? Ou seja, respeitando suas crenças, suas diferenças, suas limitações e suas escolhas. Ou seja, livre de discriminação em qualquer sentido. Quais são as orientações? A política, basicamente, ela é traduzida, pessoal, bem simples. Não permitir diferenças. Do quê? De raça, de credo, de idade, de opção sexual, de deficiência. Não permitir diferença. Tratar o ser humano como ser humano, independente de qualquer outra situação. Se ele é estrangeiro, se ele não é, se ele fala a nossa língua, se não é. Ou seja, tratar o ser humano com dignidade, independente de suas escolhas. Basicamente é isso. Política do meu hospital é tratar de maneira igualitária todos os seres humanos. Ponto, que política bacana. Pronto, eu resumi a política, né? Independente de credo, de religião, se você é ateu, se não é, se acredita, se não acredita, se acredita em Cristo, em Alá, ou não, ou em Buda. Ou seja, independente da sua crença, independente da sua cor, independente do sexo, da opção sexual, independente da sua classe social, independente se usa plano de saúde, SUS ou particular, se você é milionário ou pobre. É isso que determina essa política. O que mais? Fala em compromisso, né? Um plano de atendimento. Fala depois de um plano, a norma, a ONA, ela diferencia, isso é meio redundante. Você pode colocar tudo num plano só, pessoal. Mas a política você vai dizer assim, há um plano de atendimento em relação às diferenças intelectual, física, auditiva, visual, porque eventualmente você pode estar atendendo um paciente com uma deficiência dessas. Quais são os ritos, quais são as características que você vai respeitar e atender e dar o melhor atendimento para esse paciente. Aí ele fala no plano de atendimento em relação a credo, religião, estrutura familiar, plano para melhor idade, gestante, crianças, necessidades especiais, etc. O que a norma quer? Como que você vai evidenciar isso? Você vai evidenciar isso através de um plano, pessoal. Não precisa separar 3 planos, 4 planos, como a norma está colocando ali. Você pode ser mais econômico. Faz um plano e define lá, bom, se for atender um paciente com uma necessidade especial, surdo-mudo. Como é que eu trato ele? Como é que eu posso falar? Como é que eu posso falar? Existem alguns sinais que eu já posso aprender?
se esse paciente tem uma deficiência intelectual, quais são os tratamentos. E isso, pessoal, não é só a recepção, é todo o complexo de atendimento. Desde a recepção, passando pelo médico, centro cirúrgico, unidade de internação, alta, financeiro, todos os processos têm que estar envolvidos nesse respeito. Não tratar de maneira diferenciada, mas tratar de maneira adequada. Me adequar àquele paciente, àquela necessidade. É isso basicamente que o manual quer. A assunção, ou melhor dizendo, assumir um compromisso por escrito, que é sim política. Por quê? Porque se eu sou diretor, a alta direção, a liderança organizacional assumir esse compromisso como lei, os demais colaboradores, os demais níveis de gerência têm que cumprir, executar a minha intenção. Então, eu não posso ter uma alta direção, uma alta liderança, tendo um credo, tendo assumir um compromisso por escrito e o meu colaborador, o meu subordinado, a minha equipe não cumprir isso. Ou seja, ela não está cumprindo o que eu estou determinando o meu compromisso por escrito. O que mais? Fala ainda, né, de se ter opções, por exemplo, do nome social. E aí fala também do compromisso no plano de capacitação das equipes. Evidente, não adianta você fazer um procedimento e colocar na gaveta. Não treinar as pessoas. A pessoa só olhar ou for ler o documento no dia da auditoria, na véspera da auditoria. Aí dá dor de barriga em todo mundo. Aí todo mundo resolve fazer leitura do procedimento. E é bem, né, o auditor já tem dedo podre, né, brincando, né, mas é verdade, ele vai colocar o dedo justamente, isso vai perguntar justamente aquilo que você não faz no dia a dia. Porque, pessoal, na prática isso que acontece. Aquilo que você faz todo dia, o auditor não vai te perguntar. Ele vai perguntar justamente aquele detalhe que diferencia a qualidade da sua instituição. Fazer exatamente o que todo mundo faz, pessoal, isso é fácil. Agora, como é que a gente se diferencia na qualidade? É quando tem um problema, quando tem um incidente, quando tem um evento adverso, quando tem um problema específico. Aí que você diferencia, porque é aí que você evidencia o treinamento, o padrão de qualidade, a fiscalização, o controle. Porque é importante que você tenha esses critérios. O que mais? Fala desse plano de capacitação, ou seja, que é um treinamento intensivo, frequente lá dentro do seu cronograma de treinamento anual, no teu PST, no teu plano anual de treinamento, ou no teu plano semestral de treinamento. Ok, pessoal? Dúvidas? Escrevam lá no nosso vídeo. Não esqueça de curtir, dar o like, ajuda a gente a crescer aqui no canal. Mas também tem dúvida? Escreva lá um comentário. A gente vai ter o maior prazer em responder vocês e ajudar vocês nesse processo. Qual que é o nosso próximo requisito? Requisito 17. Este requisito fala da política para cuidados paliativos e terminalidade ser aplicável. Nem todos os hospitais vão ter esse critério de terminalidade. Por exemplo, se você é um hospital oftalmológico, você não vai ter normalmente esse tipo de situação, você não vai ter esses critérios, você não vai ter esse tipo de problema. Se você é uma clínica, por exemplo, de radiologia, você, embora tenha terminalidade, você vai ter questões de menor frequência, porque esse paciente ele não fica com você, ele fica pouco tempo só para fazer o tratamento, radiação, que normalmente dura ali alguns minutos, mas você tem um viés menor. Agora, dependendo do tipo da sua especialidade, isso não vai ser aplicável. O que o manual exige? Ele fala em políticas, né? A política da atuação multidisciplinar, ou seja, em todas as etapas do processo, ou seja, você tem que envolver esse tratamento de tratamento paliativo, de cuidado com esse paciente, em todas as fases do processo, ou seja, desde a recepção até a alta desse paciente. Quais são os compromissos, pessoal? Aí nós vamos lá no protocolo de identificação, no controle de manejo, no suporte terapêutica, na sensibilização e na capacitação do pessoal. Basicamente, o que o manual quer? Qual que é o compromisso que você quer? E o compromisso que você assume de ter mecanismos, de apoiar, de exigir dentro da sua equipe que você assume o compromisso de tratamento paliativo, de terminalidade, de como você olha para esse ser humano, de que maneira você vai assumir um compromisso, quais são as suas diretrizes que você vai trabalhar com ele, como você vai trabalhar. De que maneira? Você vai estabelecer um procedimento. Lá na enfermagem, no centro cirúrgico, corpo clínico, a recepção, o pessoal da área administrativa, vocês vão fazer um documento conjunto de como vocês vão tratar com terminalidade. Como vocês vão tratar com esse paciente. Quais são os critérios, quais são os diferenciais. Ou você está no leito, um paciente terminal, e você vai fazer exatamente a mesma coisa que você faz com um paciente que está de alta no dia seguinte. Será que para esse paciente você não tem que fazer algo a mais? Será que você não tem que ser mais humano do que você já deve ser em relação aos outros pacientes?
ele está findando a sua vida aqui na Terra. Qual que é o seu compromisso? Qual que é a sua contribuição para esse momento? Qual que vai ser o diferencial? O que você pode fazer sem comprometer a segurança? Eu vejo muitos hospitais presos, melhor dizendo, pregado também, é a palavra que eu queria dizer, a certos padrões. Não, o padrão do hospital é esse. Meu amigo, às vezes um padrão você pode quebrar ele, desde que ele esteja mapeado, desde que ele seja definido. Você pode abrir certas exceções com cuidado. Às vezes eu vejo o hospital, não posso deixar entrar um pet dentro do hospital. Pode, por que não? Você não vai entrar no pet lá no centro cirúrgico. Você pode sim permitir que esse pet entre. Com certos fluxos, espera um pouquinho, o pet vai entrar. Poxa, leva esse pet para o veterinário, verifica com ele se está tudo ok, se a saúde desse animalzinho está ok. Dá um banho nesse petzinho. Leva esse petzinho dentro do possível, dentro da instituição. Já devem ter visto situações de pacientes em terminalidade que o pessoal pega a maca e leva a maca para fora do hospital para o paciente ver o seu cavalo na frente do hospital. Gente, é um ser humano que está indo embora. Deixe a sua contribuição. Com certeza você vai lembrar. Então é isso que a instituição quer. É isso que a pessoa quer nesse requisito. Qual o nosso próximo requisito? Requisito 18. O que fala esse requisito? Estabelece e comunica os direitos e deveres dos pacientes, do paciente, do cliente e de todas as partes interessadas. Basicamente, pessoal, o que ele está querendo falar com isso? As orientações são bem simples nesse caso. A declaração dos direitos e deveres dos pacientes. Ou seja, como é que você vai evidenciar isso? Através do procedimento, através da disseminação de todos os envolvidos. Então você tem que ter um documento estabelecendo os direitos e deveres de todos os pacientes. Não só dos pacientes, pessoal. Dos acompanhantes, dos familiares, de quem está envolvido com esse paciente. Mas esse documento não adianta você elaborar e deixar na gaveta. Ele tem que estar divulgado para toda a equipe. Para toda a equipe. Marcelo, eu tenho que conhecer um documento que é direito e dever do paciente? Sim, porque você tem obrigações em relação aos direitos dele. E também tem obrigações em relação aos deveres dele. Então, esse documento tem que estar divulgado para a sua equipe. A tua equipe tem que ler 100% desse documento. O paciente, você pode deixar disponível para ele. Você pode estar disponível na internet, você pode estar disponível num link, você pode estar disponível num documento, disponível no leito, em algum lugar, para que ele tenha acesso, está disponível para ele. Então, você tem que ter disponibilidade. Então, não adianta você ter como requisito padrão esse documento se você não divulgar. Então, para esse requisito, pessoal, a situação é bem simples. Elaboração dos direitos e deveres, disseminação para todos os envolvidos. Quando eu falo todos os envolvidos, todos os nossos colaboradores. Quando eu falo colaboradores, pode ter até um terceiro. E para o cliente, para o paciente, para o acompanhante, para o familiar que estiver ali envolvido com o paciente dentro da sua instituição. Pessoal, qualquer dúvida, escreva nos comentários para você conseguir melhorar e eu vou ter o maior prazer em responder as suas perguntas. E pessoal, lembrando, dá um like, dá um curtir, assina, né, o sininho, ajuda esse canal a crescer. Eu estou aqui passando um conhecimento prático, estando aqui disponível para vocês, passando esse conhecimento de 20 anos como auditor. A maneira de se ajudar, de eu disseminar, de dedicar esse meu tempo para vocês é simplesmente fazendo isso. Compartilha, pega lá, compartilha no WhatsApp com alguém, ajuda a gente a divulgar esse canal. Poxa, você não é da autodireção, você não é da liderança, divulga, ajuda a crescer. Logo, logo nós vamos estar chegando em outras subseções que vão ser interessantes para você. Mas a maneira bem simples é só clicar lá no like, aperta lá o likezinho, aperta o sininho, compartilha esse vídeo para eu poder crescer, para poder divulgar o meu canal para vocês e transmitir esse conhecimento de tanto tempo. E aqui as dicas vão ser práticas, o que acontece e a minha visão de 360 graus para vocês. Até mais, pessoal. Até os próximos requisitos.